Estamos começando mais uma quarta-feira bastante agitada nesse período de final de ano. Temos Campeonato Alemão, temos Copa Itália, Copa da Liga Inglesa, temos Campeonato Turco, temos Campeonato Espanhol. O que não falta nessa quarta-feira são jogos e a gente vai tentar encontrar as melhores oportunidades. Eu vou começar falando sobre Fenerbahçe e Galatasaray, as duas equipes que lideram o Campeonato Turco, que vão enfrentar adversários distintos. Uma de uma força, obviamente, capaz de complicar a vida do favorito e outro, um adversário mais acessível. Falando de adversário acessível, não teria um adversário melhor para o Barcelona pegar do que o Almeria, que até agora no Campeonato Espanhol, depois de 17 rodadas, ainda não conseguiu vencer um mísero jogo. Depois de um vacilo na última rodada contra o Valência, onde o Real Madrid venceu o seu jogo com o Villarreal e o Girona venceu o seu jogo contra o Alavés, o Barcelona acabou ficando para trás. Além disso, ainda teve o vacilo, que não valia nada, mas um vacilo contra o Antuérpia, e uma derrota no confronto direto pelas primeiras posições contra o Girona. Temos também a última rodada do campeonato alemão nesse ano. Para quem não se lembra, no final do ano, por conta do período severo de nevasca na Alemanha, temos o Winterpause, que eles chamam lá na Alemanha. Obviamente isso já ajuda os jogadores a aproveitar um pouco as suas famílias, seus entes queridos, mas temos ali uma pausa depois da 16ª rodada até meados de janeiro. Então, para você que gosta muito da Alemanha, assim como eu, ficaremos sem o campeonato alemão. E nessa quarta-feira temos dois líderes entrando em campo também. O Leverkusen enfrenta a equipe do Bochum, Leverkusen que vem batendo em todo mundo, e o Bayern de Munique vai visitar o Wolfsburg. Além disso, o Stuttgart, que agora já está um pouco mais distante da liderança, pega a equipe do Augsburg. E tem outros jogos extras para a gente comentar. Na Inglaterra, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool enfrenta o West Ham. O Liverpool vem de um empate 0-0 com o United e a equipe do West Ham vem de vitória para cima do Wolverhampton. E para a gente finalizar, vamos falar sobre Copa Itália. A Inter entrou já nessa fase de oitavas de final e já pega um adversário bem cascudo. Ninguém gosta de pegar o Bolonha, inclusive a última vez que a Inter enfrentou o Bolonha dentro de casa, o jogo ficou 2-2. E lembrando, Copa Itália, temos prorrogação e pênalti. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 20 de dezembro. Vamos começar com o Fenerbahçe e Kayserispor, às 11 horas da manhã. O Fenerbahçe é uma equipe excepcional esse ano na Turquia e tem 40 pontos, assim como a equipe do Galatasaray. As duas equipes têm praticamente os mesmos números, mas os dois adversários hoje são distintos. O Fenerbahçe começa com uma cotação de 1,44, vai pegar um Kayserispor que está na terceira posição. Não é uma equipe que ameaça o Fenerbahçe e o Galatasaray em relação a título. Esse ano, somente as duas equipes vão disputar esse título. Porém, assim como ano passado, né? Mas é uma equipe que não perde há 9 partidas. Né? Se você pegar as últimas 10 partidas do Kayserispor, ela não perde há 9. A última derrota foi no mês 10 desse ano de 2023. De lá para cá foram 1, 2, 3, 4, 5 vitórias seguidas, um empate, depois mais 3 vitórias seguidas. Então, por si só, por mais que o Fener também seja uma equipe muito forte, já dá para imaginar que o Kayserispor pode complicar ou tornar um pouco a vida do Fenerbahçe um pouco mais difícil. Utilizando um pouco do nosso PDF de apoio, a gente consegue perceber pela predominância de cores verdes, e aqui eu não vou falar só do Fenerbahçe, mas também do Kayserispor, que é uma equipe muito sólida. Foram mais de 60% de vitória em casa, saiu na frente também em mais de 60% das vezes, ficou sem sofrer gol em mais de 60% dos jogos, tem uma defesa tão sólida quanto a do Fenerbahçe. Tudo bem que o Fenerbahçe está fora de casa, obviamente, e o Fenerbahçe tem todos esses critérios que a gente já sabe de uma equipe muito forte, que vence muito, que sai muito na frente do placar, que falha pouco em marcar, mas é muito parecido. Então é bom a gente abrir um pouco do olho, as médias são muito parecidas. O primeiro tempo do Fener é melhor, mais vitórias, não tão a mais, mas mais vitórias, menos derrotas, menos gols sofridos e mais gols marcados. Mas se você olhar com muita tranquilidade, sem ser aquela passada de olho rápido, você consegue perceber que, poxa, foram 2 gols a mais só marcados, 1 gol a menos só sofrido. O número de vitórias e derrotas está muito próximo. Então não é uma distância tão grande. E no segundo tempo, nós temos o Kayserispor vencendo mais, o Kayserispor marcando praticamente a mesma quantidade de gols, tomando quase a mesma quantidade de gols. É um time mais efetivo na bola aérea. Então é sim um adversário que pode complicar um pouco a vida do Fenerbahçe. Então se você vem para trabalhar o Fener, não vou me alongar muito por aqui, mas se você vem para trabalhar o Fener, principalmente ao vivo, muita
cautela, com muito cuidado na tua leitura de jogo, porque é um adversário difícil, tá? E se você é um punter e vem para fazer alguma coisa pré-live, eu, com todo o respeito e carinho que eu tenho por você, peço para você tomar cuidado, tá? Não é um adversário fácil e que pode sim complicar a vida do Fener. Não talvez marcando gol aqui, mas talvez impedindo o Fenerbahçe de marcar. Talvez segurando um pouco mais, né? Pelo menos até o primeiro gol. Geralmente a gente tem isso, né? Um jogo um pouco mais truncado até o primeiro gol e depois que o gol acontece, talvez o cenário possa tender a mudar, mas muita cautela. É uma cotação justa pelo que o Fenerbahçe fez até aqui. O Fenerbahçe e o Galatasaray estão anos-luz à frente dos seus adversários esse ano na Turquia, mas é um adversário, se tem um adversário na Turquia hoje que pode complicar a vida de um desses dois, é o Kayserispor. Então eu tomaria bastante cuidado por aqui. E já passando para o jogo do Galatasaray com o Fatih Karagümrük, que eu acho que é assim que funciona, deixa eu já pesquisar aqui no nosso PDF de apoio o Galatasaray, tá aqui ó, Galatasaray e Fatih. Aqui nós já temos um cenário distinto do que a gente acabou de comentar. É o mesmo time do Galatasaray com os mesmos números do Fenerbahçe, porém, o adversário é uma equipe mais acessível, de meio de tabela, que como visitante, e esse é um cenário também importante, né? O Galatasaray joga em casa, como visitante, o Fatih venceu apenas uma partida fora, não é uma equipe que toma tantos gols, mas como visitante não consegue fazer assim tão bem o seu papel, já o Galatasaray dentro de casa, 100% de aproveitamento, né? E aí a gente pode utilizar também o PDF de apoio para a gente entender aonde talvez o Fatih conseguiria complicar a vida do Galatasaray. Já é bem mais difícil imaginar, né? Diferente do caso do Kayserispor. O Galatasaray venceu todos os jogos em casa, saiu na frente em mais de 85% das vezes, não falhou em marcar em nenhuma partida, obviamente. Tem média de gol de quase 3 gols por jogo marcado, porém é uma equipe que tem sofrido com frequência. O Fatih venceu apenas uma partida fora, sai na frente praticamente em metade das vezes que o adversário. Não é um número ruim, tá? Mas quando comparado, obviamente, ao Galatasaray, é um número mais baixo. Falhou pouco em marcar. É um time que marca em quase todos os jogos, mas também tem sofrido em quase todas as partidas. A média de gols sofridos é um pouco maior, a média de gols marcados é muito menor. No primeiro tempo, o Galatasaray é quase de almanaque, muitos gols marcados, poucos gols sofridos, muitas vitórias. Provavelmente a gente vai ter aqui uma contundência, uma imposição do favorito muito grande, é o que a gente quer, né? O Fatih perde quase 60% das primeiras etapas, sofre mais gols do que marca. No segundo tempo, reduz um pouco o número de derrotas, mas continua sofrendo mais gols do que marcando, tendo poucas vitórias, e o Galatasaray continua superior ali no quesito vitória, gols marcados. Passa a sofrer um pouquinho mais de gol no segundo tempo. Isso aqui é vamos dizer assim, é um fator de preocupação, mas ainda assim é uma superioridade muito grande. Por aqui, se você é um trader, vale a pena ficar de olho nesse back favorito no primeiro tempo para aproveitar essa estabilidade do preço do favorito, se ele de fato obviamente apresentar pra gente essa imposição. E talvez aqui, utilizando os últimos jogos como parâmetro, o Galatasaray dentro de casa empatou 3-3 com o Fatih, depois 2-0, depois 1-1. Perceba que não é um adversário que historicamente vem favorecendo tanto a vida do Galatasaray, mas o Galatasaray vem numa pegada muito forte dentro de casa, marcando 2, 4, 3 gols, até contra o United marcou 3 gols, então talvez a gente possa pensar no cenário de gols por aqui, quem sabe no cenário de over 2,5 com uma cotação um pouco mais alta, né? Eu tomaria um pouco de cuidado com o handicap asiático, tá? Porque das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Galatasaray venceu uma vez aqui por mais do que um gol de diferença e depois uma outra vez fora de casa, mas em casa apenas uma vez por mais do que um gol de diferença. Então se for puxar esse handicap asiático, não estica tanto a corda, tá? No máximo ali um menos 1,25, menos 1,5. Acredito numa vitória do Galatasaray e acredito em gols. Não duvido que o Fatih Karagümrük possa encontrar gols, principalmente no segundo tempo. Mas acho que a gente pode ficar um pouco mais de olho nessa vitória ou um pouco mais talvez na expectativa de um primeiro tempo, talvez um pouco mais facilitado do que lá no jogo do Fenerbahçe, que tende a ser um pouco mais complexo. 3 horas da tarde na Espanha, o Barcelona enfrenta o Almeria e, como eu falei, na minha opinião, é o melhor adversário que você pode escolher antes do Natal, principalmente você que está em crise. Para quem não lembra, o Barcelona não vence há 3 partidas e essas 3 partidas influenciaram bastante nessa briga do Barcelona pela liderança do Campeonato Espanhol. Nesse momento, o Barcelona já tem ali uma distância considerável de 9 pontos para o Girona. Girona que venceu o Barcelona em sua casa, né, na casa do Barcelona por 4-2. Aí o Barcelona complicou a sua vida e a sua imagem contra o Antuérpia, não valia de nada, mas
na imagem, na hora de querer talvez melhorar o seu filme, o Barcelona não conseguiu, acabou perdendo para o Antuérpia, oferecendo a chance do Antuérpia ter a sua primeira vitória na Champions ali nesse ano. E o Barcelona também empatou com o Valência, saiu na frente e tomou um empate, um golaço de fora da área do Valência. E não teria, como eu estou falando aqui, adversário melhor, porque o Almeria tem 17 jogos disputados e nenhuma derrota. Ninguém na Espanha, ninguém conseguiu ser tão inefetivo assim como o Almeria. Como visitante, foram 8 partidas e 7 derrotas. E o Barcelona, como mandante, tem uma das melhores campanhas da competição. Então, é de se imaginar que a gente espere por aqui uma salada de frutas. E vamos entender o ingrediente dessa salada de frutas, tá? Vamos supor que essa salada de frutas vai ser feita nesse pote aqui. O que você tem que acrescentar nesse pote aqui? Primeiro, um adversário horroroso. Temos o Almeria. Depois, um time em crise, precisando demonstrar alguma coisa para a imprensa, para o seu torcedor, dar uma resposta, que é o Barcelona. Aí a gente coloca, né, o aperitivo, né? São ali os ingredientes extras, que é a fase de cobrança que provavelmente esse time está recebendo de todo lado do trabalho do Xavi. As derrotas anteriores para o Antuérpia e o Girona, a derrota para o Real Madrid num jogo onde o Barcelona até jogou muito bem, mas acabou perdendo, e o Barcelona tem tido isso, né? Jogo que ele joga bem, ele não tá ganhando. Em alguns momentos ele joga mal e vence, como aconteceu em alguns cenários. Se eu não me engano, foi contra a Real Sociedad. E jogos onde ele não joga tão mal, nem tão bem, mas ele não tem conseguido o resultado. Foi no caso do jogo contra o Valência. Então você coloca tudo isso dentro desse pote, e o que você pode esperar por aqui? A expectativa é o que o mercado está criando, com essa cotação de 1,14. O Barcelona tem que golear esse jogo. Eu acho que é a única coisa que o Barcelona pode fazer para tentar amenizar essa situação. Então o Barcelona deve vir aqui com uma fome do caceta contra o Almeria, que não tem nada a ver com isso, que vai ter que pagar esse pato, teoricamente. E o Barcelona deve vir para golear esse jogo. Agora, o deve vir e o vir, a gente só vai conferir ao vivo. Vamos dar uma olhada no nosso PDF de apoio. O Barcelona venceu quase 80% dos jogos em casa. Positivo. Foi o primeiro a marcar em mais de 65% dos jogos. Bom, não falhou em marcar em nenhum jogo. Em mais de 55% desses jogos não sofreu gol. Excelente. Uma média muito boa de gols marcados, uma média de gols sofridos ali de 1 gol, mas excelente. O Almeria, nenhuma vitória, tomou gol em todos os jogos, não falhou em marcar em tantos jogos assim, mas é um ataque bastante inefetivo e tem quase 3 gols sofridos de média. O primeiro tempo do Barcelona é que vai ter que mudar. Eu gosto de salientar isso aqui porque a gente vem com uma expectativa muito grande, mas o primeiro tempo do Barça não costuma ser bom. Só que esse é aquele tipo de jogo para a gente não confiar tanto na estatística e a gente olhar mais para o que está acontecendo em campo. Porque, diferente do que vem acontecendo no primeiro tempo do Barcelona em casa, nesse jogo o Barcelona não pode vacilar. Não pode. Vai ter cobrança, vai ter reclamação dos torcedores que obviamente vão no estádio. Quem vai no estádio para ver esse jogo quer o Barcelona goleando. A mídia tem cobrado muito o Barcelona. A torcida tem batido muito no Barcelona. Os jogadores, obviamente, devem estar sentindo isso. Então, tem que ser dado uma resposta. Você não pega o último colocado que nunca venceu na temporada em casa e espera uma vitória por 1-0. Você espera uma lavada de alma, né? Então esse primeiro tempo do Barça aqui, ele precisa ser completamente modificado, mas a gente só vai conferir isso ao vivo. O segundo tempo do Barcelona já é muito melhor. Se você é um trader assim como eu venho para esse jogo com uma expectativa da seguinte maneira: eu não vou fazer nada até que o Barcelona me prove o contrário, mas assim que ele me provar, eu quero estar no mercado. Ah, mas tem o risco do Almeria poder puxar um contra-ataque. Claro que tem. Claro que tem, mas primeiro eu preciso encontrar um Barcelona se impondo, diferente do que ele vem fazendo nos últimos jogos em casa. Então, a gente vai utilizar o nosso fator surpresa. Eu prefiro ser surpreendido do que me assustar. Isso quer dizer que eu vou esperar todos os critérios de leitura de jogo que eu tenho acontecerem para que eu me posicione. Eu prefiro pensar, assim como já falei com vocês, nossa, hoje o Barcelona está diferente, estou surpreso. Esperava um Barcelona fazendo o mesmo que ele vem fazendo nos últimos jogos, tendo dificuldade de vencer, tomando muito gol, não se impondo, mas hoje não. Hoje o Barcelona marca pressão, morde, não deixa o Almeria tocar a bola, não deixa o Almeria se organizar para contra-ataque. Uma pressão do caramba. Tô surpreso. Vou me posicionar, porque tudo vai de encontro com o meu método. Diferente do que, não, Barcelona... Theo falou que o Barcelona tem que golear esse jogo, o Barcelona vai golear esse jogo. Pré-live eu já vou entrar a favor do Barcelona, que eu não quero perder o gol no primeiro minuto do Barça. E aí, do nada, o Barcelona não consegue demonstrar o que você está esperando e a cotação do Barcelona começa a subir e você começa a se assustar. E, obviamente, você não vai saber o que fazer, porque você está muito confiante. Então, deixa de lado essa confiança. Porque a gente sabe, aqui entre nós, a gente sabe que o Barcelona tem que golear esse jogo. Que é um jogo para lavar a alma, que é um jogo para limpar a imagem, que o Almeria vai ter que pagar um pato que ele nem pediu.
Aqui entre nós a gente sabe. Agora, se vai acontecer ou não, a gente não sabe. A gente não precisa ser evidente, não precisa ter bola de cristal, né? Então, espera o Barcelona te dar o sinal. É como se ele estivesse no campo de batalha. Espera o sinal, ok? Então, é isso que a gente vai fazer. Se você é um Panther por aqui, eu acho que tem caminho pra gente pensar na vitória do Barcelona por mais do que um gol de diferença e talvez até mais. Porque qualquer empate, qualquer derrota, seria uma grande oportunidade de uma queda de treinador. Porque é tudo que a imprensa, provavelmente na Catalunha, deve estar esperando para poder pedir a cabeça do Xavi, que foi um jogador brilhante, mas nesses últimos jogos do Barcelona, o Barcelona não tem sido assim tão forte, principalmente na questão defensiva. Tem lesões? Tem, mas precisa apresentar um pouco mais. Então, se eu fosse um Panther, eu olharia com muito carinho para uma vitória do Barcelona por mais de um gol de diferença, um handicap asiático menos 1,25, menos 1,5. E nos últimos jogos entre eles, o Barcelona venceu por 2-0 em casa, 4-0 e 4-1 e conseguiu perder para o Almeria em fevereiro desse ano por 1-0. Mas faz muito tempo, tá? Então o Barcelona provavelmente vem ligado no 220 e assim que ele me der o sinal, se ele me der, estarei no mercado. Dá para pensar no mercado de gols? Eu acredito que sim. Acho que é um jogo para pelo menos uns 3 gols, mas não com essa cotação, tá? Às 4h30 na Alemanha, dando adeus à competição nesse ano de 2023. Só teremos o retorno ali meados de janeiro. Aqui já tem até jogo agendado, ó. Dia 20 de janeiro temos um, dia 13 de janeiro temos outro. Então ali por volta do dia 13 de janeiro, tá? Não é assim tanto tempo parado, mas vai dar saudade, obviamente. Vamos falar sobre o líder, Leverkusen, que está na frente do Bayern de Munique 4 pontos, mas tem um jogo a mais. E o Bayern de Munique ainda tem esse jogo por fazer. Inclusive, deixa eu ver se já está marcado esse último jogo do Bayern por aqui. Esse jogo do Bayern vai ser... eu não sei, mas não vai ser nesse ano não, porque o Bayern volta no dia 12, né? Eu não lembro quem que é, provavelmente aqui é a União Berlim, esse jogo atrasado, né? Porque o Bayern tem 14 jogos, a União Berlim também tem 14. Então é um confronto com a União Berlim. Nesses próximos jogos aqui temos um jogo contra a União Berlim no dia 24 de janeiro. Talvez seja esse jogo atrasado aqui, tá? Mas por enquanto vamos falar do Leverkusen, que vai na frente do Bayern de Munique, 4 pontos de diferença e que ainda é a única equipe invicta no campeonato alemão. Sensação da Europa hoje, com todo respeito às outras equipes, o Xabi Alonso consegue fazer um trabalho excepcional na frente dessa equipe, e eu já cansei de me surpreender aqui com o Leverkusen. Já vi o Leverkusen enfrentando, por exemplo, aqui a equipe do Freiburg. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Cadê? Já vi o Leverkusen enfrentando equipes muito fortes, como o Hoffenheim, como o Freiburg, como o Stuttgart, como o Frankfurt, como o Dortmund, e o Leverkusen não cansa de me surpreender. Então, sinceramente, eu olho para essa cotação do Leverkusen e não me surpreendo mais, tá? O último jogo do Bochum foi uma vitória contra o União Berlim dentro de casa. Na verdade, os últimos jogos o Bochum tem conseguido pelo menos pontuar, e isso tem tirado o Bochum de perto da zona de degola, né? Da zona de queda do campeonato alemão. Porém, como visitante, o Bochum só teve uma vitória ainda na competição, e como mandante, o Leverkusen tem 7 vitórias em 8 jogos. Utilizando o PDF de apoio, nós temos uma equipe muito forte, com muita iniciativa dentro de casa, não falhou em marcar em nenhum jogo, ficou sem sofrer gol em quase 40% dos jogos, é uma média muito boa, mais de 3 gols marcados e menos do que 0,8 de gols sofridos. O Bochum não vence tanto, não sai tanto na frente, falhou bastante em marcar e ficou sem sofrer gol em apenas 25% dos jogos. Tem uma média de quase 3 gols sofridos por jogo. O primeiro tempo é tudo que a gente queria no Barcelona, né? A gente acabou de analisar o Barcelona. O primeiro tempo é de almanaque, é parecido com o Galatasaray. 75% de vitória, poucas derrotas, 3 vezes mais gols marcados que sofridos. Já a equipe do Bochum, 4 vezes mais gols sofridos que marcados. Nenhuma vitória, 50% de derrota. O segundo tempo não muda muito, o Leverkusen continua na frente. Então aqui não tem muito o que a gente inventar, meus amigos. Se você é um trader, assim como no jogo do Barcelona, a gente vem para tentar buscar esse back favorito, estar a favor do favorito no primeiro tempo, aproveitando a estabilidade. Se você não faz ideia do que eu falei no jogo do Barcelona, nem aqui no jogo do Leverkusen, não esquece de fazer o meu curso, tá aqui embaixo. O William também deixa o QR Code aqui pra gente escanear. Você vai aprender a trabalhar numa exchange, e a maior bolsa esportiva do mundo é a Betfair. Eu vou deixar aqui em cima um cardzinho, ali em cima,
né? Para você conferir qual foi o melhor bônus já criado pela Betfair. Eu gravei esse vídeo para vocês explicando como é que funciona esse novo bônus da Betfair que tá aqui de R$200, que é um bônus de reembolso, focado em você que tá aprendendo mais sobre trade. Não tem rollover nesse bônus, tá? É a primeira vez que eu vejo isso. Muito, muito bom, ok? Dando continuidade, se você é um punter, então, eu acredito numa vitória até por mais do que um gol de diferença, tá? Ele vem fazendo isso contra a maioria dos adversários, ó. 3-0 no Frankfurt, 5-1 no Molde, 3-1 no Paderborn, contra o Dortmund não conseguiu, 4-0 no Union Berlim, mas ainda assim eu sou um cara muito pé no chão, né? O Bochum é um time que ele me agrada pelo tipo de jogo de contra-ataque. Então, ele já conseguiu segurar, por exemplo, o Leipzig, teve 2 pênaltis falhados pelo Leipzig, teve. Já conseguiu segurar o Heidenheim, que é uma equipe que veio da segunda divisão, mas que é uma equipe boa em casa. Tomou apenas 1 gol de diferença do Freiburg, 2 gols de diferença do Hoffenheim. Venceu o Darmstadt por 2-1, enfim. Eu gosto do estilo do Bochum, um estilo um pouco mais de contra-ataque, mas é uma equipe que quando está atrás do placar, ela dá espaço. Então, se o Leverkusen estiver na frente do placar, abre-se sim um cenário para a gente poder buscar um handicap asiático. Não é minha praia, eu não trabalho, mas na minha praia do mercado de gols eu gosto sim, se o Leverkusen estiver na frente, de pensar pelo menos um cenário de 2,5 gols por aqui, tá? O ambas marcam, ele é um pouco improvável, porque o Bochum tem bastante dificuldade de marcar gol fora de casa, mas eu acredito que o Bochum, se estiver perdendo, ele vai cair para dentro, como a gente diz, tá? Então é um jogo que pode tender a gols, sim. Mas o Leverkusen, obviamente, tem tudo para terminar esse ano na ponta do alemão, ou continuar por lá, obviamente. Seguindo no campeonato alemão, também às 4h30, o segundo colocado, o Bayern de Munique, com um jogo a menos, é bom salientar isso, enfrenta o Wolfsburg. A equipe do Wolfsburg, assim, com todo respeito, é muito difícil de ler essa equipe, é muito difícil de tirar muita informação, porque é uma equipe que tomou mais gols do que marcou, mas já venceu grandes equipes dentro de casa, como o próprio Leipzig, por exemplo, que talvez até dispute o título nesse ano. E é uma equipe de difícil leitura, realmente. É uma equipe de difícil entendimento. Não me causa, assim, uma euforia todo final de semana quando tem jogo do Wolfsburg para trabalhar. Mas é uma equipe que, historicamente, já complicou a vida do Bayern em alguns momentos. Não teve vitória contra o Bayern recente, mas tivemos aqui empate 2-2. O Wolfsburg conseguindo marcar mais do que um gol no Bayern 3 vezes, ó, 3-2 Bayern, 2-2, 4-2. Então não é uma equipe relativamente boa dentro de casa. Das últimas 3 vezes que o Bayern o visitou, 2 o Bayern venceu, 1 ele empatou. Mas nas 3 o Bayern tomou mais do que um gol. Então não é uma equipe que vende tão barato assim essas derrotas. Então dá para se tomar um pouco de cuidado, apesar de ser uma equipe de difícil leitura, como eu já comentei. O Bayern é favorito ao 1,36 e a gente obviamente não pode contestar isso daqui. Dá para ver no PDF de apoio que as duas equipes saem na frente no mesmo número, né? A iniciativa é muito parecida. O Bayern vence um pouco mais. O Bayern fica um pouco mais de jogos sem sofrer gol e marca mais gols. Normal, né? O ataque do Bayern hoje é liderado pelo Harry Kane, que já é o líder isolado na artilharia da Bundesliga. A média de gols, então, do Bayern é praticamente o dobro da média de gols do Wolfsburg. O primeiro tempo das duas equipes é extremamente parelho. Porém, o número de gols sofridos pelo Wolfsburg é menor do que a do Bayern. Olha que curioso. As duas equipes vencem 57%. As duas equipes marcam próximo de 8 gols, 7 e 8. Porém, o número de gols sofridos pelo Wolfsburg é menor. O Bayern é uma equipe que tem sofrido mais no primeiro tempo, e isso aqui é um fator de risco, porque, como eu já mencionei, nos últimos jogos que o Bayern visitou o Wolfsburg, ele sofreu mais do que um gol. Então isso aqui é um problema. Para você que vem só olhando para uma possibilidade de trabalhar a favor do Bayern, não estou dizendo para trabalhar contra, mas estou dizendo para você criar um alerta um pouco maior. Aonde que o Bayern costuma se sobressair? No segundo tempo. Aí você tem a mão de um bom treinador, né? E o Tuchel é um bom treinador. Mais de 70% de vitórias, poucas derrotas, mais gols marcados que sofridos, que no primeiro tempo foi igual, né? E você tem uma discrepância bem maior na comparação. Além disso, o Bayern tem uma excelente bola aérea, e se precisar utilizar isso contra o Wolfsburg, se o Wolfsburg fizer um primeiro gol, por exemplo, e recuar, ele vai chamar o Bayern, e aí ele vai cair numa armadilha, porque o Bayern é muito bom nesse jogo, muito próximo ali da área do adversário. Além disso, nós temos os critérios de gols marcados. E olha que curioso, né? A atenção que a gente deve ter no primeiro tempo, que é onde o Bayern mais sofre os seus gols. O Bayern não sofreu nenhum gol a partir dos minutos 60, ainda, isso pode mudar. Mas o primeiro tempo do Bayern, dos 11 até os 50, ele sofre 88% dos seus gols. Então é aqui que a gente tem que tomar cuidado. Ah, ele marca bastante no primeiro tempo?
marca, mas é aqui que a gente tem que tomar cuidado. E o Wolfsburg marca muito nesses primeiros 40 minutos. Então o primeiro tempo, por mais que a gente tenha uma cotação baixinha do Bayern, pode ser um primeiro tempo um pouco mais perigoso. E dá pra gente ficar de olho em gols nos minutos finais se o Bayern estiver na frente do placar, porque ele costuma utilizar bastante o contra-ataque por aqui para ampliar. Se você é um trader, cautela no primeiro tempo. O Bayern toma mais gols nesse período, tem mais inconsistência, não é um time tão confiável e o Wolfsburg costuma se sair melhor na primeira etapa. No segundo tempo, as coisas invertem. Existe uma discrepância muito maior entre o Bayern e o Wolfsburg, e o Bayern, se estiver na frente do placar, pode matar o jogo, e se estiver atrás do placar, pode utilizar a cachola, a bola aérea, jogadas de bola aérea, para poder encontrar o seu gol por aqui. Então, se você é um trader, atenção redobrada nessa sua leitura de jogo, e se você é um punter, eu não te aconselho trabalhar com handicaps aqui, não os asiáticos, obviamente, porque o Wolfsburg tem sim capacidade de marcar contra o Bayern, não duvido que a gente possa ter um ambas marcam por aqui e também não duvido que a gente possa ter um over 2,5, mas essas cotações elas são esmagadas, então obviamente a gente espera um cenário um pouco melhor, um pouco mais valorizado para poder buscar essa exposição. 5 horas da tarde nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool enfrenta a equipe do West Ham com uma cotação próximo de 1,45. O Liverpool que vem de um empate 0-0 contra o Manchester United, que tinha começado com uma cotação de 1,35, uma afronta, né? Naquele momento que o United precisava dar uma resposta, e a gente sempre fala, né, que futebol não é só tática, não é só técnica, não é só qualidade, mas também muito emocional, muito momento. E o momento do West Ham é bom. O West Ham terminou na primeira colocação aqui na Europa League contra o Freiburg e venceu a equipe do Wolverhampton na Premier League. O Liverpool é favorito e realmente nos últimos jogos tem passado o trator para cima do West Ham. Foram 4 vitórias seguidas até a última derrota aqui em 2021. Mas o estilo de jogo do West Ham é um estilo de jogo perigoso que encaixa no estilo do Liverpool. E o Liverpool precisa de uma situação específica para não deixar esse time crescer em Anfield. Primeiro vamos falar dos números, né? Eu vou utilizar aqui números de Premier League. O Liverpool em casa, com 88% de vitória, saiu na frente em 75% das vezes, não falha tanto em marcar, passa vários jogos sem sofrer gol. A equipe do West Ham não tem tantas vitórias, mas não é uma equipe também tão ruim fora de casa. Sofreu gol em todas as partidas e não falhou em marcar em quase nenhum jogo. A média de gols do West Ham sofrido fora de casa é acima de 2 gols por jogo. Isso facilita muito a vida da equipe do Klopp. O primeiro tempo do Liverpool é melhor, nenhuma derrota, poucos gols sofridos, dobro de gols marcados que o adversário e bem mais vitórias, né? E o segundo tempo do Liverpool também é muito bom. Nos momentos de gols, nós temos o Liverpool não marcando tanto nos primeiros minutos, como a gente já tinha falado contra o United, né? Uma equipe que marca mais no meio do primeiro tempo e no final do segundo, mas que tem sofrido gols nos minutos iniciais, né? Então é bom a gente tomar cuidado. O West Ham tem bastante gol marcado e sofrido nos últimos minutos. Então, gols tardios por aqui também podem ser muito bem-vindos. E o West Ham tem uma boa bola aérea. Qual que é a característica aqui que pode fazer o Liverpool se complicar ou não? O estilo de jogo do Liverpool é um estilo de jogo propositivo. Joga com a bola, marcando pressão, quer ter a bola no campo do adversário, não gosta de ficar construindo lá do seu campo defensivo. Ele gosta de construir já no seu campo ofensivo, tendo o seu adversário postado e ele vai, obviamente, tocando bola para poder encontrar os espaços e quando o adversário tenta sair, ele gosta de roubar o mais rápido possível para conseguir ligar o jogo em velocidade. Já o time do West Ham gosta de jogar mais recuado, gosta de jogar de um jeito mais reativo. Então, ele vai se encaixar muito bem no que o Liverpool quer, mas o Liverpool vai ter que fazer exatamente o que é preciso, que é essa recuperação de segunda bola, para não deixar o West Ham aplicar o que ele mais gosta, que é o contra-ataque, o contragolpe. Então, o fator chave desse jogo é quando o Liverpool cruza, quando o Liverpool tenta uma finalização de fora da área, com o Arnold, por exemplo, quando o Liverpool tenta uma ação ofensiva e essa bola é rebatida, quem pega essa bola? O Liverpool, na briga pela segunda bola, ele tem sucesso? Ou ele permite que o West Ham se organize para os contra-ataques? Esse é o fator fundamental, porque no jogo contra o United, o Liverpool dominou as ações ofensivas, chutou mais de 30 vezes em direção do gol, mas grandes chances mesmo, tivemos uma para cada lado. E os contra-ataques do United, que foram aparecer no segundo tempo, onde fisicamente o Liverpool já não estava tão bem assim, os contra-ataques do United levaram muito perigo. E o West Ham não costuma desperdiçá-los. Então, meus amigos, cautela, tá? Se você é um trader aqui, precisamos dessa segunda bola com o time do Klopp. E ele gosta disso, dessa pressão. E até que se canse, ou até que o West Ham consiga se desdobrar ali, fazer uma maracutaia para conseguir escapar, enquanto o Liverpool estiver conseguindo doutrinar essa segunda bola, dá para trabalhar a favor deles. Até porque vai ter uma pressão por não ter vencido o United, né? E obviamente é um jogo de Copa.
Mas, a partir do momento que você está vendo o West Ham contra-atacar, cuidado, é um jogo perigoso, tá bom? Como é um jogo isolado de duas equipes inglesas, a gente vai ter uma liquidez muito grande mesmo sendo jogo da Copa da Liga. Tá bom? O Liverpool é favorito por aqui. Se você é um Panther, você até pode pensar num cenário de dupla chance do Liverpool, se ele estiver atrás. Uma vitória do Liverpool lá no segundo tempo, uma cotação mais alta, mas eu tomaria cuidado, tá? O West Ham pode tentar levar esse jogo empatado, para tentar passar de outra maneira, né? Das últimas vezes que o Liverpool venceu o West Ham em casa, 3-1, aqui o único jogo com 2 gols de diferença por parte do Liverpool, né? Depois tivemos 2-1, 1-0 e 1-0. Então, handicaps asiáticos, eu sinceramente não gosto. Se for trabalhar alguma coisa em gols, eu olho para o over 1,5 com uma cotação mais alta lá no segundo tempo. E de preferência, olhar para os últimos minutos, que é onde o West Ham sofre bastante, marca bastante, e é onde o Liverpool também tem conseguido boa parte dos seus gols. Para a gente finalizar, vamos falar sobre a Copa Itália. A Inter enfrenta o Bologna nas oitavas de final dessa competição, que tem prorrogação e penal. E sempre que a gente fala da Copa Itália, principalmente quando a gente tem um claro favorito contra uma equipe manhosa, como é o caso do Bologna, eu peço sempre muita cautela, porque o Bologna não precisa vencer este jogo no tempo normal, ele pode se classificar nos penais. E até que a Inter saia na frente do placar, esse jogo não tende a ser aberto. A tendência de abertura desse jogo é pós-gol do favorito. E a gente pode ter aqui um time talvez um pouco mais mesclado. A Inter vem de uma maratona diferente da Juventus, a Inter vem jogando Campeonato Italiano e Champions. E a Inter disputou até a última rodada a primeira colocação do grupo. Vem de uma vitória contra a Lazio na Série A, de um empate contra a Real Sociedad na Champions, vitória contra o Napoli, vitória contra a Udinese, empate contra o Benfica na Champions, empate contra a Juve. E o Bologna vem de uma vitória contra a Roma e uma vitória contra a Salernitana. Perceba que o Bologna não é um time bobo. Uma equipe que empatou com a Inter na Série A italiana, fora de casa, mesmo cenário que a gente tem hoje, que venceu o Frosinone, venceu o Verona, venceu a Lazio, venceu o Torino, empatou com o Lecce, venceu a Roma e venceu a Salernitana. Apenas uma derrota nos últimos 10 jogos para a equipe da Fiori. Então não, meus amigos, o Bologna não tá de bobeira. É um adversário chato e pode sim tentar se defender o máximo, né, para tentar segurar esse empate e levar esse jogo para os pênaltis, ou quem sabe até surpreender a Inter por aqui. O que eu gosto de pensar nessa partida é, se o comportamento do Bologna for um comportamento de fato defensivo, buscando o jogo no contra-ataque e buscando talvez passar nos penais, se a Inter consegue neutralizar, teremos um bom jogo para trabalhar contra o Bologna, porque aí nós temos uma equipe mais recuada, né? De preferência, o que a gente precisa lá na frente? Do Bologna com um atacante isolado, que não consegue fazer um bom pivô, que está em inferioridade numérica em relação à defesa da Inter e tudo mais. Agora, Bologna com mais jogadores no ataque, significa que ele não está tão defensivamente assim, não está tão compacto, não está tão defensivo. Bologna consegue chegar no ataque com o mesmo número de jogadores, 2-2, 3-3. Bologna chega na linha de fundo, o pivô do Bologna é muito bem feito, ele consegue amortecer a bola para chegar à linha do meio campo. Aí é perigoso, tá? Aí eu já ficaria de fora do mercado. Quero trabalhar gols, Theo. Minha indicação para você. Não trabalhe gols até que nós tenhamos aqui um gol no jogo, de preferência do favorito Inter. Então, quero trabalhar o 2,5. Eu também quero. 1,80 eu adoraria. Mas eu preciso da Inter na frente e do Bologna se expondo. E se o Bologna estiver na frente, dá para trabalhar o mercado de gols? Dá também. Mas o Bologna na frente, você concorda comigo que ele já vem aqui pensando numa classificação nos penais, porque a Inter é muito mais time. Se o Bologna estiver na frente do placar, talvez a tendência do Bologna seja se compactar ainda mais. Então talvez a situação de contra-ataque fique mais escassa e aí você vai ter um time só, mesmo que seja o grande time, que é a Inter, um time só buscando gol. Então fica um pouco mais complexo. Mas óbvio, essa resposta a gente vai ter depois do primeiro gol do jogo, se ele acontecer, tá? Lembrando das últimas vezes que eles se enfrentaram, na casa da Inter, 6-1, 6-1 e 2-2. Tá? O Bologna venceu a Inter das duas vezes que a Inter visitou o Bologna por 1-0 e 2-1. Então, pós primeiro gol, a gente pode até sim ter uma boa incidência de trabalhar gols por aqui. Mas até que isso aconteça, a gente pode ter um jogo se arrastando 0-0 também, né? Porque é importante e é bom pro Bologna. Então, o Match Odds ele pode ser o nosso guia, dependendo do comportamento dessa equipe não favorita por aqui. A Inter é favorita, sim, para passar, mas o Bologna, como a gente já viu nos últimos jogos, marcou nos últimos 10, não perdeu em 9 e não tá de bobeira. Os jogos extras, para você completar a sua grade de trabalho, deixa eu pegar aqui o nosso planejamento do Radar Esportivo, que eu sempre deixo aqui embaixo.
tá? Vamos lá, ó. Falamos sobre o Galatasaray, sobre o Barcelona, Leverkusen, Wolfsburg com o Bayern. Temos o Rangers enfrentando o St. Johnstone. Muito favorito o Rangers, que ainda tá na cola do Celtic e tem 2 jogos a menos. Como o Celtic vacilou, o Rangers pode tentar alcançar a liderança e ainda tem um confronto direto entre as duas equipes que vai acontecer, se eu não me engano, ainda esse ano. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Celtic e Rangers vão se enfrentar no sábado, dia 30/12. Que joguinho bom antes da virada do ano, hein? Tomara que o Rangers chegue lá coladinho no Celtic para que a gente tenha um jogaço. PSG e Metz, também é um jogo de muito favoritismo do PSG. Fica até difícil trabalhar alguma coisa, mas é provável que vença. Favoritos que podem se complicar: o Fener contra o Kayserispor, o Liverpool contra o West Ham e, obviamente, a Inter contra o Bolonha. Tá? Jogos para gols: o Frankfurt enfrenta o Borussia Mönchengladbach, as últimas vezes que eles se enfrentaram 1-1, 3-1, 1-1, 3-2, 4-0, cabe até ambas marcam, quem sabe. E o Stuttgart enfrenta o Augsburg, o Stuttgart que perdeu para o Bayern, vai vir um pouco mordido, né? O Augsburg que teve um bom jogo contra o Borussia Dortmund, né? Um empate 1-1. Os últimos jogos entre eles, 1-1, 2-1, 3-2, 4-1, 2-1, também cabe, quem sabe ambas marcam por aqui. Jogo para correção de preço: o Heidenheim e Freiburg, também pode ser um jogo para gols, mas aí depende de quem marcar primeiro e do comportamento. E para finalizar, os jogos extras: União Berlim e Colônia, o Maccabi Haifa com o Ashdod lá em Israel, e para finalizar também em Israel, às 15h30, o Hapoel Beersheva contra o Maccabi Tel Aviv. Muito obrigado pela sua companhia, não esquece de deixar o seu like antes de sair do vídeo e a gente se vê na quinta-feira. Um abraço, fica com Deus e falou!